E vem conferir a crítica da segunda temporada de Loki. E terminou com 6 episódios a segunda temporada de Loki. E a primeira temporada de Loki é uma série que acaba dividindo muitas opiniões na época que ela foi lançada. Tem uma parte do público que gosta bastante da temporada, que acha que foi boa, que acha que foi bem feita, e tem uma outra parte que se decepcionou bastante com a série. Eu ia naquela parte que não acha a série ruim, mas eu acho que a série é sim decepcionante, considerando o potencial que elas têm em mão. E por que eu acho que ela foi tão problemática? Porque a série, a primeira temporada, ela não é do Loki. O Loki é só um personagem muito querido da Marvel, feito brilhantemente pelo Tom Hiddleston, que é utilizado para poder falar de um assunto maior, que é o universo Marvel como um todo. Se você voltar no tempo, você vai perceber que a primeira temporada de Loki, ela vinha com grandes promessas. É o Loki voltando para as telas depois de tanto tempo como um protagonista. É o Kang sendo apresentado pela primeira vez nas séries de TV. Você também tem pela primeira vez realmente eles discutindo e falando sobre multiverso. O multiverso praticamente começa na série do Loki. Olha quantos potenciais a série tinha, mas eles esqueceram de um ponto principal enquanto estavam fazendo a série, que é: a primeira temporada tem que ser uma série do Loki. As pessoas que vão assistir a série querem ver esse universo Marvel expandir, querem ver ele se aprofundar, mas a série é do Loki. E na série do Loki, ele foi jogado muito de segundo plano. Claro, eles apresentam ele, eles desenvolvem ele, apresentam uma excelente personagem como é a Sylvie, tem um episódio dos Lokis, mas a série em si foca muito mais em expandir o universo Marvel do que dar tempo pro Loki ser o Loki. Então a partir daí você tem esse ponto e todo o desenvolvimento da história foi um pouco abaixo. A expectativa estava muito alta. E aí agora a gente chega nesse ano, onde a expectativa estava mais baixa, depois da primeira temporada e também pelo momento que a Marvel vive. É só você ver as produções da Marvel que saíram em 2023. Tudo bem, você tem Guardiões da Galáxia Volume 3, que é um filme excelente, mas ao mesmo tempo você tem Invasão Secreta, que é uma série bem ruim. Você também tem As Marvels, que é um filme que ele é decepcionante. Você também tem o filme Homem-Formiga, que também é ruim. Ou seja, se tirar o Loki agora, que eu vou falar, e você tirar o Guardiões da Galáxia, são muitos produtos ruins no mesmo ano. Então com a expectativa alta e com as pessoas um pouco decepcionadas com a Fórmula Marvel um pouco gasta, eu posso dizer que a segunda temporada de Loki é uma surpresa no meio do que a Marvel consegue entregar. E pra mim, por que eu fiz essa introdução falando da primeira temporada? Porque pra mim, a segunda temporada, ela tem uma alma e um coração, que seria o Loki. O ator, como já falei, o Tom Hiddleston, ele é excelente. E mais uma vez, ele vai muito bem no papel de Loki. Sem contar que eles entenderam que não é só o Loki que tem que vender a série. Os personagens secundários também tem que ter uma função importante na questão de narrativa para fazer com que você convença a querer ver a série, se convença a querer acompanhar cada episódio. E a relação desses personagens fazem com que a série funcione muito bem. Tanto a relação Morbius e Loki, que é excelente, como Loki e Sylvie, e com a ótima, excelente introdução do Ouroboros, que é um personagem muito bom, muito engraçado, muito divertido e consegue trazer uma preocupação e um alívio cômico que funciona muito bem. Eu acho que um ponto que eles acertam muito bem nessa série, e isso é difícil me agradar, é a parte da comédia. Eu gosto da comédia dessa série, porque você tem personagens muito sarcásticos e muito carismáticos que funcionam muito bem em tela. A parte do Morbius, que é um cara mais ingênuo e inocente, funciona muito bem pra comédia, porque ele anda do lado de um cara que é completamente sarcástico, que é o Loki, que ao mesmo tempo anda do lado da Sylvie, que é alguém que nunca parece estar feliz com a vida. E você tem o Ouroboros, que ele tem uma certa comédia, que é aquela comédia do medo. É aquele cara que ele usa a situação de pânico e perigo pra fazer uma comédia. Esse quarteto principal funciona muito bem em tela. E quando o Kang entra em cena, ele também ajuda a fazer com que a dinâmica mude bastante. Então eu acho que esse é o ponto. Eles perceberam que a alma da série tem que estar através dos personagens. Claro, eles desenvolvem a ideia do multiverso, desenvolvem os problemas que eles têm que resolver, mas no final a alma da série acaba sendo os personagens, tanto que o final da série, quando você chega no final dela, você percebe que ele é mais impactante e mais interessante exatamente porque você teve essa construção. Por exemplo, se o final dessa segunda temporada fosse na primeira temporada, ela nunca iria funcionar, não só porque precisava desse momento, mas ele também não funcionaria porque a primeira temporada não desenvolveu também os personagens, então você não teria esse impacto. Aqui, o final é um pouco mais impactante, porque você se importa um pouco mais com os personagens, porque a temporada como um todo tenta desenvolver eles, falando sobre vidas passadas e como já tiveram uma vida através de lá.
Então isso é interessante. Claro, a série não é excelente, ela tem muitos problemas, e problemas que me incomodam bastante. Eu acredito que, por exemplo, a série, ela, apesar de ter uma coisa gigantesca que mostra que vai ter um risco de destruir o multiverso, a série em nenhum momento consegue me gerar esse medo. Eu acredito que eles apresentam alguns recursos de roteiro que acabam me incomodando bastante, principalmente envolvendo um pouco de paralisação de tempo, viagem no tempo, que eu não quero entrar muito aqui para não ser spoiler, mas isso acaba tirando um pouco do peso realmente da perda em certo ponto, o peso um pouco da ameaça que pode ter. E essa falta de senso de perigo acaba me incomodando. Foi o que eu falei, eu tava gostando tanto da dinâmica dos personagens, e tava achando os episódios tão divertidos que fez eu acompanhar. Mas a trama principal em volta desses personagens, eu acho que volta e meia ela não gera o risco e o perigo que ela deveria gerar em momento nenhum. E isso é um problema. O mesmo problema que eu vejo nessa série, que é eles têm um lugar que praticamente é onde vai controlar tudo o multiverso. Então é praticamente uma empresa. Aquela empresa, ela tinha que ter uma boa construção dela para fazer com que a gente entenda a importância dela. Chega num ponto da série onde o Loki toda hora fica falando: a gente precisa ressuscitar aquele lugar. Se aquele lugar morrer, o multiverso vai acabar. Então ele meio que passa essa ideia de tem uma grande ameaça ali. Sem aquele lugar, a gente não vai morrer. Mas quando você pensa como o roteiro trabalhou aquele lugar, ele nunca teve uma boa construção de mundo dentro daquele lugar. Então a partir daí, quando você tá vendo a série, eu, por exemplo, não ligava se aquele lugar ia voltar ou não. Não sentia esse senso de perigo e risco. Então a série também não construiu tão bem isso. E a mesma coisa também vale para algumas facilitações de roteiro que me incomodam um pouco. Como, por exemplo, quando eles têm praticamente o criador do manual do lugar. Então sempre que eles têm um perigo, sempre que eles têm um problema, eles jogam para esse cara resolver. E já que esse cara é o criador do manual todo, ele meio que cria uma facilitação e ele consegue resolver tudo muito fácil. E isso me incomoda um pouco. Como eu falei, eles conseguem trabalhar muito bem os personagens. Tem algumas discussões que eles não são muito profundas, porque a Marvel não deixa tão profundo. Mas alguma ideia de vidas passadas, quem você realmente quer ser, qual a importância da amizade, a importância da jornada, que eu acho muito bonito e muito interessante e bem feito e bem construído. Eu acho que poderia ir mais profundo nessas discussões, mas a Marvel nunca iria profundo nisso. Porque para você ir profundo nesses pontos, como a questão do tempo e espaço, quanto que você se entrega pelos outros e quanto os outros se entregam para você, você teria que ir para uma discussão mais profunda, que isso a Marvel não quer. A Marvel não vai mexer nessa ideia que você tem que ir algo mais profundo. Porque você pode, para você ir para mais profundo, você tem que trazer outros assuntos que vai afastar um público mais jovem, por exemplo. E aí você acaba perdendo muitos potenciais ali. Mas mesmo assim, a série é bonita visualmente e inclusive gosto muito de como eles realmente conseguiram trabalhar um elemento bom da primeira temporada, que é: vamos voltar em outras linhas temporais, vamos voltar no tempo, certo ponto, vamos trazer outros elementos, e isso visualmente funciona muito bem. É muito legal como cada episódio, pelo menos nos primeiros, eles são só 6, né? Então quase a metade da série, um pouco mais da metade, eles vão para outros pontos históricos e trabalham muito bem isso. Visualmente, construção do mundo daquele lugar, reconstrução de época, funciona muito bem e visualmente funciona muito bem. Só que eu falei, o que a série faz funcionar mesmo é o Loki e meio que todo mundo à sua volta, que funciona como uma boa escada o personagem evoluir, crescer. Tanto que, como eu falei, a primeira temporada eu terminei falando, não achei terrível, mas eu também não vou querer rever a série, discutir ela. Essa segunda eu já pensei, tem coisa pra discutir, tem bons episódios, tem bons momentos, não é a melhor série do mundo, mas é uma série muito boa que vale seu tempo. Concluindo, a segunda temporada de Loki funciona muito bem pelos seus personagens secundários serem muito bons e pelo Loki ser um excelente protagonista e ter um ator muito bom fazendo ele. A série trabalha bons assuntos, tem uma boa reconstrução de época quando precisa e usa melhor o elemento do multiverso, com o vilão Kang sendo um personagem interessante ali. Mas ao mesmo tempo, a série ainda tem muitos problemas, algumas facilitações de roteiro que me incomodam, algumas partes onde eu deveria sentir mais medo, mais preocupação, e eu não sinto, fazendo com que essa série seja boa. Vale sim o seu tempo, você assistiu 6 episódios, mas assim, eu acho que ela ainda tem potencial para ser melhor do que ela foi, apesar do final ser muito bom. E por isso que eu fecho a segunda temporada de Loki com uma nota 7,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da segunda temporada de Loki? Você gostou? Você não gostou? O que você espera do futuro da Marvel depois de Loki? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.